Marcos Leonardo convocado pela seleção pré-olímpica e o Santos com problemas para escalar a equipe titular contra o Goiás, que se enfrentam nesta quinta-feira. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Já peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal. Vamos começar aqui falando de Marcos Leonardo, que existiu uma grande expectativa para que ele fosse convocado pela seleção principal do técnico Fernando Diniz para as disputas das partidas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 contra a Colômbia, contra a Argentina, mas o camisa 9 do Peixe acabou não sendo convocado, outros jogadores foram chamados em seu lugar, né? Ele até chegou a figurar ali numa pré-lista de 40 jogadores, mas ali na hora H, Marcos Leonardo acabou ficando de fora. Porém, o técnico Ramon Menezes convocou a seleção pré-olímpica para um período de treinos. Não teremos jogos, é um período de treinos no CT do Corinthians, e aí o Marcos Leonardo foi convocado. Então vamos falar sobre isso, que a matéria do Diário do Peixe fala o seguinte: o técnico Ramon Menezes convocou na última terça-feira atletas que vão participar dos treinos no CT Joaquim Grava, do Corinthians, em preparação para o pré-olímpico em janeiro. O jogador do Santos, Marcos Leonardo, foi um dos convocados para participar desse período de treinos entre os dias 13 e 21 de novembro. A ideia era ter amistosos contra o Paraguai, mas os jogadores foram convocados para a seleção sub-23 e o jogo foi cancelado. A disputa do torneio pré-olímpico em janeiro será realizada entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro na Venezuela. A competição valerá vaga nos Jogos de Paris 2024, onde o Brasil é o atual bicampeão olímpico de futebol. Com Ramon Menezes, Marcos Leonardo foi titular do Brasil na Copa do Mundo Sub-20, sendo um dos goleadores do torneio. No total, foram 5 partidas disputadas e o centroavante marcou 5 gols e ajudou com uma assistência. Apesar dos ótimos números, a equipe foi eliminada nas quartas de final diante de Israel na prorrogação por 3-2. Então, assim, esse período de treinamento que o Marcos Leonardo vai passar, de uma certa forma, não atrapalha o Santos em jogos, tá? O Santos joga agora contra o Goiás na quinta. No domingo tem o clássico contra o São Paulo na Vila Belmiro, dia 12. Aí, dia 13, Marcos Leonardo já estará com a seleção fazendo esses treinamentos no CT do Corinthians. Esses treinamentos até o dia 21. O Santos volta a campo no dia 25 contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Então, mais ou menos 3, 4 dias que o Santos terá com o Marcos Leonardo antes desse confronto contra o Botafogo, tá certo? Assim, não atrapalha em termos de não vai ter desfalque, né, do jogador em partidas e tal. Não. Mas atrapalha na questão da recuperação e do treinamento, né? O Marcos Leonardo é uma peça-chave nesse time do Santos. Se vocês pegarem as últimas vitórias do Santos, com exceção a vitória do Santos contra o Flamengo, tiveram participações do Marcos Leonardo. Então é um jogador importante para esse esquema, né? E é uma pena também que o Santos não vai conseguir aproveitar esse período aí de quase 2 semanas com o Marcos Leonardo. Né? O Tomás Rincon vai para a seleção da Venezuela, então também não vai, né, participar desse momento sem jogos do Campeonato Brasileiro, dessa pausa. O Soteldo acabou se lesionando, né? Daqui a pouco a gente fala sobre o Soteldo, mas também vai ter que se recuperar da lesão, não participar, né, efetivamente dos treinamentos. Então, em relação ao Marcos Leonardo, é isso, tá? Muita gente estava com dúvida se ele ia desfalcar o Santos em alguma partida, então está aí a resposta. Agora falando do Soteldo, matéria do GE que fala o seguinte: Soteldo tem lesão diagnosticada e vira desfalque no Santos. Na tarde da última terça-feira, após a realização de um exame de imagem, o jogador foi diagnosticado com edema no músculo adutor da coxa esquerda e acabou cortado da viagem para Goiânia. O lateral esquerdo Dodô também está fora. O camisa 10 do Peixe vinha jogando no sacrifício há pelo menos 2 rodadas. Contra o Flamengo, em Brasília, e contra o Cuiabá, na Vila Belmiro, o jogador ficou próximo de ser cortado por conta do desgaste, mas foi escalado por Marcelo Fernandes por conta da importância das partidas. A princípio, o Santos contava com Soteldo para o duelo diante do Goiás, na próxima quinta-feira, mas o exame de imagem apontou lesão.
Não há um prazo estabelecido para a recuperação do venezuelano. A tendência é de que ele perca pelo menos 2 semanas de treino. Sem um atacante, Mendonça pode ser titular. Wesley Patati e Max Silveira são outras opções disponíveis no elenco. Mais desfalques. Além de Soteldo, o lateral Dodô também é baixa no Santos. O jogador que não entrou em campo diante do Cuiabá segue com desconforto no joelho esquerdo e não foi relacionado para o duelo contra o Goiás. E aí, se liga na lista de desfalques do Santos. Alisson, Sandri, Felipe Jonathan, todos com lesão no joelho, né? Se recuperando de lesões, procedimentos no joelho. Alex Nascimento, zagueiro, fratura no tornozelo direito. Bruno Mezenga, dores musculares, assim como o Lua Dias. João Basso, lesão muscular na coxa, Doge, suspenso. Alfredo Morelos, lesão na panturrilha. Então o Santos que nessa reta final, né, de Campeonato Brasileiro, com bastante jogadores ou no DM ou fora por algum motivo, né, como o Doge, por exemplo, que está suspenso, tá certo? E aí temos a lista de relacionados para essa partida contra o Goiás. Goleiros, João Paulo, Vladimir e Diógenes. Laterais, Kevson, João Lucas, Gabriel Inocêncio e Júnior Caissara. Zagueiros, Joaquim Messias e Jair. Meio-campistas, Tomás Rincon, Jean Lucas, Lucas Lima, Rodrigo Fernandes, Nonato e Camacho. Atacantes, Lucas Braga, né? Só que o Lucas Braga poderia estar lá no de laterais, né? Mendonça, Marcos Leonardo, Furt, Max Silveira, Miguelito e Wesley Patati. Todos esses 23 jogadores foram relacionados para esse confronto contra o Goiás, que o Santos tem que vencer. É 3 pontos. Não tem outra matemática. Ah, mas e se o Santos jogar mal? Não, tem que vencer, meu amigo. Vencer, vencer. Vitória, ganhar. Senão, será horrível, péssimo. O Santos já tropeçou contra o Cuiabá. Ah, mas venceu o Flamengo fora de casa. Tinha que ter vencido o Cuiabá. Não venceu o Cuiabá? Tem que vencer o Goiás, tem que vencer o São Paulo e aproveitar ao máximo esse período de data FIFA, onde não teremos jogos, para recuperar os jogadores, principalmente na questão física. Contra o Flamengo, o Santos poderia ter entrado com quase um time misto, né? A gente falou aqui dos jogadores que estavam com esse desgaste. O Soteldo, no jogo contra o Cuiabá, foi retirado pelo Marcelo Fernandes, né? No primeiro momento, ninguém entendeu a saída do Soteldo. Depois, o Marcelo Fernandes explicou que ele estava sentindo um Soteldo com uma certa dificuldade, meio que estava arrastando a perna. Soteldo saiu, não gostou, né? Mas o exame, né, de imagem mostrou que o Marcelo Fernandes, de uma certa forma, fez bem em tirar o Soteldo, porque poderia agravar ainda mais a lesão. Mas é isso, né, gente? Vamos que vamos, com problemas, mas Santos, sempre Santos, torcendo aqui por uma vitória do nosso peixe. Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, para você não perder todos os dias os vídeos e as lives que a gente posta aqui sobre o peixe. Grande